Olá, mundo! Num dos vídeos sobre recursão aqui do canal, aprendemos o que é recursividade e vimos também como escrever a função fatorial de maneira recursiva. Vimos um teste de mesa, vimos como implementar em C, mas quando estudamos algoritmos também é muito importante saber o custo deles. Então neste vídeo vamos dar continuidade a esse assunto e vamos ver como calcular o custo de multiplicações da função fatorial recursiva utilizando conhecimentos de recorrência. Se você não sabe o que são recorrências, não se preocupe porque vamos aprender isso bit por bit. Aqui temos o pseudocódigo da função fatorial recursiva e o que ela faz? Ela calcula o fatorial de um determinado número n. Para quem não lembra, o fatorial consiste na multiplicação do número em questão por todos os seus antecessores até chegar no número 1. E por definição, o fatorial de 0 é igual a 1. Com base nisso, é possível criar um algoritmo recursivo que nos retorna o fatorial de n. Então, se n for igual a 0, retornamos 1 por causa da nossa definição, e caso contrário, vamos fazer n vezes o fatorial do anterior, uma vez que toda essa operação aqui pode ser escrita como n menos 1 fatorial. Então, fazemos n vezes o fatorial de n menos 1. Essa foi só uma recapitulação para entender melhor como funciona esse algoritmo. O que queremos descobrir é o custo de multiplicações desse algoritmo. Então, quantas multiplicações ele efetua, dada uma entrada n? Essa é a pergunta. A primeira coisa que devemos fazer para resolver esse tipo de exercício é descrever matematicamente a função de custo. E por estarmos tratando de uma função recursiva, provavelmente o nosso custo também vai acabar sendo recursivo. E o que vamos querer fazer é remover essa recursão, fazer com que o custo não dependa da própria função. Vamos chamar a nossa função de custo de c de n. E essa função vai ser definida por partes. Veja, temos dois casos. Aqui temos uma condição, então se n for igual a 0, retornamos 1. E agora eu pergunto, quantas multiplicações a gente fez nesse caso? 0, nenhuma multiplicação. A gente simplesmente fez uma comparação e depois retornamos um valor. Então, o nosso custo vai ser 0 se n for igual a 0. E agora falta definir o custo de quando n for diferente de 0. Se n não for 0, vamos cair neste caso aqui. Vamos retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Então, quantas são as multiplicações quando n não é 0? Aqui temos claramente uma multiplicação. Então, quando n for diferente de 0, vamos fazer uma multiplicação, mas devemos lembrar que estamos fazendo a chamada recursiva também. Então, pode ser que dentro desse fatorial a gente faça multiplicações também. Afinal, vamos estar entrando novamente na função e possivelmente vamos cair de volta numa multiplicação. Logo, o custo quando n for maior ou igual a 1, ou seja, não é 0 e é positivo, afinal não existe fatorial de números negativos, vamos ter uma multiplicação, que é a que está aqui, mais o custo de multiplicações desse fatorial aqui. Como aqui estamos fazendo o fatorial de n menos 1, vai ser o custo de multiplicações do fatorial de n menos 1. E esse será o nosso custo se n for maior ou igual a 1. Prontinho, definimos a nossa função. Aqui, para deixar um padrãozinho mais bonitinho, podemos até trocar a ordem, mas, sinceramente, tanto faz. Podemos escrever o custo de n menos 1 mais 1. Então, assim que definimos a nossa função de custo. Mas veja que mesmo escrevendo nossa função de custo, a gente ainda não tem uma resposta concreta de qual é o custo das multiplicações dado uma entrada n. Temos aqui uma recursão. A própria função custo está chamando a função custo. Então vamos usar os conhecimentos de recorrência para resolver o problema. Então o que vamos fazer agora é abrir essa expressão, desenvolver ela, para tentar encontrar um padrão, uma recorrência. Dessa forma, vamos conseguir generalizar esse padrão e aí obter o nosso resultado. Vamos calcular a recorrência, então. Queremos saber o custo de n. Quem que é esse custo de n? Vamos supor, por enquanto, que n é maior ou igual a 1. Então, se n for maior ou igual a 1, temos aquela expressão que escrevemos aí anteriormente. Vai ser o custo de n menos 1 mais 1. Então, agora vamos abrir essa expressão, vamos desenvolver ela. Eu pergunto a vocês, quem que é c de n menos 1? Ora, aqui temos a nossa função custo. Logo, podemos usar a nossa definição aqui. Porém, não estamos mais tratando com n. A nossa entrada agora é n menos 1.
Então, vamos estar entrando nessa nossa definição com a entrada n-1. Assumindo ainda que não chegamos no nosso caso base, então estamos no caso que n é maior ou igual a 1, temos essa expressão aqui. Vamos ter o custo de n, mas agora quem que é n? n é essa nossa nova entrada. Então, temos o nosso custo de n, que é n-1 agora, e temos o menos 1 aqui. Então, vamos ter aquele menos 1 fixo. E o nosso custo também tem um mais 1 aqui, então devemos colocar o mais 1 aqui. Essas duas expressões aqui são equivalentes, são iguais. O que falta agora é somar esse mais 1 que ficou aí perdido, então somamos mais 1 aqui. Então, essas expressões são iguais. Podemos deixar essa expressão um pouquinho mais bonita também. Aqui temos o custo n-1 menos 1 é n menos 2. Mais 1 com mais 1, temos mais 2. E aqui podemos fazer a mesma coisa. Vamos continuar desenvolvendo essa expressão. E vamos abrir essa recursão aqui. Agora, nossa entrada não é n, não é n menos 1, é n menos 2. Então, isso vai ser igual ao custo da nossa entrada, que é n menos 2, menos o 1 que está aqui, menos aquele 1 fixo. E aqui no nosso custo, depois de escrever a recursão, temos o mais 1 para somar. Então, somamos mais 1. Só que a gente tinha também aquele mais 2 lá em cima. Então, não devemos esquecer de somar o mais 2. Novamente, podemos ajeitar essa expressão, deixar ela um pouquinho mais organizada. Vamos ter que aquele nosso C de n do início, o nosso custo, vai ser também igual ao custo de n menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Então, vamos ter n menos 3. Aqui temos 1 mais 2. 1 mais 2 resulta em 3, então somamos mais 3. E nós podemos continuar abrindo tudo isso, mas acredito que nesse ponto já fica mais claro a recorrência. Olha só, quando tínhamos C de n-1, somávamos 1. Quando tínhamos C de n-2, somávamos 2. Quando tínhamos C de n-3, somávamos 3. Veja que aqui existe uma recorrência, existe um padrão. Então, como que podemos generalizar isso? Note que sempre é o mesmo valor. Dentro da recursão, nós subtraímos e somamos lá fora. Subtraímos e somamos, subtraímos e somamos. Então, sempre os nossos custos vão seguir essa forma aqui. Vamos ter o custo de n menos um determinado valor. Esse valor podemos associar ele a uma variável. Vamos chamar neste caso a variável de mi, que é uma letra grega. Sempre vamos ter esse custo, vamos ter o custo de multiplicações de n menos mi. Então, como subtraímos mi, aqui vamos estar somando mi. Então, nossa recorrência pode ser escrita dessa forma aqui. Mas ainda não resolvemos nosso problema, continuamos tendo aqui a nossa recursão. O que devemos fazer? Bom, devemos lembrar que estamos tratando de uma recursão. E a recursão, para ela funcionar, para ela ser correta, ela deve ter um caso base, ela vai parar em algum momento, ela não vai ser infinita. E qual é o nosso caso base? O nosso caso base aqui é quando n é igual a 0, ou seja, que vamos estar diminuindo a nossa instância, a nossa entrada, até chegar em 0. Então, em algum momento, a nossa entrada n menos mi, ela vai ser igual a 0. Porque ela vai parar em algum momento. Mas então, se n menos mi é igual a 0, podemos passar esse mi do outro lado somando e vamos obter n vai ser igual a mi. Então, agora podemos reescrever essa expressão substituindo n, que descobrimos que é mi. Então, essa expressão vai ser igual ao custo de n menos mi, mas quem que é mi? Mi é n, então n menos n, mais mi. Quem que é mi? Mi é igual a n, então, mais n. E aqui, novamente, reescrevendo a expressão, vamos ter que o nosso custo de multiplicações vai ser igual ao custo de n menos n é igual a 0, que é o caso base que queríamos chegar, mais o n. Mas e agora, quem que é c de 0? C de 0 é 0, pela nossa definição que criamos da nossa função de custo. Logo, temos que essa expressão aqui vai ser c de 0 é 0. Então, vamos ter 0 mais n, que é a mesma coisa que escrever simplesmente n. Como temos todas igualdades aqui, isso quer dizer que o nosso custo das multiplicações da função fatorial recursiva é igual a n. Então, o c de n que queríamos descobrir é igual
a n. E prontinho! Isso significa que quando eu quero calcular o fatorial de 5, por exemplo, fatorial de 5, eu vou efetuar 5 multiplicações usando esse algoritmo. Se eu quero calcular o fatorial de 7, eu vou estar realizando 7 multiplicações. O custo de multiplicações da nossa função é linear. E se a gente escrever numa função, ele tem esta forma aqui. É uma linha, é linear. Então, é assim que calculamos o custo de multiplicações da função fatorial recursiva. Um comentário aqui, essa maneira que eu expliquei no vídeo é apenas uma das formas, um tanto mais fáceis, de resolver recorrências. É possível resolver essas recorrências de uma maneira mais matemática, mais formal, só que neste nosso curso de algoritmos não é tanto foco. Isso talvez para um curso de matemática discreta. Não se esqueça de seguir o Bit por Bit nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo sobre computação. E adeus, mundo!